Começa mais um podcast, tudo junto e misturado. E eu estou recebendo aqui a psicóloga Thelma Rezende para a gente falar de um assunto super importante, que é o bullying. Tudo bom, Thelma? Tudo bom, Débora? Um prazer estar aqui para esclarecer um assunto que é tão importante, né? Muito, né? E tá tão, assim, em alta, né, ultimamente. Demais. E dia 7 de abril foi o dia do bullying, né? É importante ter um dia para conscientização? Eu acredito que, assim, o bullying sempre existiu, mas nunca se deu tanta ênfase, né, para essa prática. Eu lembro que na escola, quando eu era criança, como eu passei por isso e hoje eu falo, é bullying. Então eu sofri também, bullying. Eu sofri bullying e nem sabia. Então, assim, não se dava uma ênfase tão grande, né? Hoje, a gente tem que medir se é interessante dar ênfase ou não. Eu acho que um dia para conscientizar, para falar sobre um assunto, que é muito importante, né? É um assunto que a gente tem que estar sempre falando para esclarecer as crianças, né? Mas até que ponto isso é bom? Porque às vezes ressalta, não ressalta? Eu digo sempre assim, problema a gente não deve antecipar. Porque nós vivemos num mundo ansioso e nós somos pais ansiosos. Então, eu que estou no consultório, às vezes a mãe vem me perguntar, ajuda minha filha nisso e nisso. E a filha ainda não está com aquela preocupação. Ela ainda não tem aquela demanda, é uma preocupação da mãe. Aí eu sempre oriento o seguinte, a gente resolve o problema quando ele aparecer, porque pode ser que ele não apareça. Então, nesse sentido, não é interessante a gente ficar antecipando. Por exemplo, quando é a hora de falar de bullying, né? E quais são os principais sintomas que a criança apresenta quando ela já está passando pelo bullying? Quando uma criança que nunca teve problema para ir para a escola ou para socializar, e aí ela começa a apresentar esse tipo de problema, você começa aí você fica alerta, é hora de você conversar. Ou quando ela começa a chorar sem motivo, ficar triste, ficar pelos cantos, você percebe uma mudança de comportamento, a irritabilidade, a ansiedade. Às vezes inventar muita desculpa para não ir para a escola. Um dia está com dor de cabeça, outro dia está com dor de barriga. Entende? O dia está cansada demais, está com sono, chora. Isso numa constância. Exatamente. Quando a criança assim, perde aquele desejo que você fala, nossa, mas ela gostava tanto de ir para a escola e agora qualquer coisinha ela não quer ir. E me fala, o que pode ser o bullying de verdade? O bullying é uma brincadeira só ou aquela brincadeira repetitiva que a criança não gosta? Exatamente, isso é muito importante da gente conceitualizar o que é o bullying. Porque uma brincadeira ou um xingamento ou, sei lá, pegar no pé uma vez... Não é bullying. Criança faz isso mesmo, né? O bullying é uma prática sistemática, repetitiva, entende? Ele não acontece uma vez. Peguei a mochila do menino e chutou a mochila do menino, porque tem esse bullying que é de estragar os materiais, né? Então, tem vários tipos de bullying. A gente tem que entender que o bullying não é só xingamento. Esse bullying do xingamento é um bullying verbal. Tem o bullying material, que é de estragar os materiais escolares. Às vezes você nota que... Tá sempre estragado ou faltando alguma coisa, né? Ou o caderno tá amassado, tá sujo. A mochila tá toda desengonçada. Ou seja, tem o bullying material, que é de estragar as coisas. O uniforme. Olha só, não sabia. Puxar às vezes o uniforme, né? O bullying físico, que já é o empurrão, sabe? Que é pegar no cabelo, que é aquela coisa que você toca, né, fisicamente a pessoa. Não precisa ser um murro, bullying físico, mas é sempre você estar mexendo com a pessoa fisicamente, né, implicando. E o bullying psicológico, ele já atinge ali a autoestima da criança ou do adolescente. Vai falar assim de algo assim da capacidade ou da identidade. Entendi. Tipo, você não aprende, você é burro, você atrasa a sala. Entende? Por que você vem para a escola? Você não aprende mesmo. Então, eu já estou falando de uma capacidade
entende? Entendeu? E me fala, tem uma idade para começar, por exemplo, eu não vou preocupar não que minha filha tem, sei lá, 5 anos, e 5 anos não passa isso na escola. Ou não tem uma idade? Não tem uma idade. Pode ter crianças que cometem bullying. Sério? Eu achei que era mais da pré-adolescência para adolescência. O adolescente ele é mais crítico e ele é mais cruel também. Mas às vezes a criança, quando a criança faz bullying, é diferente. Geralmente a criança que pratica o bullying na escola, ela está sofrendo em casa. Ela passa por isso ou na família, uma família muito crítica. Uma família que os pais têm a prática de xingamento, de brigas. Ela só reproduz o que ela vive. Exatamente. Então, essa criança, muitas vezes, ela não tem um lugar para falar. Então, o que ela faz? Ela repete. Ela repete com os amiguinhos o que ela sofre, o que ela passa. Então, sempre o agressor do bullying, ele também é uma vítima, de alguma forma. Olha só. Até mesmo o adolescente. E como que os pais podem lidar com isso? O pai que é o agressor, que é pai do que faz o bullying, né? Eu acho agressor uma palavra muito forte, mas o pai de quem faz o bullying e o pai de quem está sofrendo com aquilo. Como que ele pode ajudar? Os pais podem ajudar? Acho que sempre é importante a gente abrir essa comunicação com os nossos filhos. Não antecipar problema, contar para uma criança muito cedo o que é o bullying, o que ela pode sentir na vida, o que ela pode passar, porque pode ser que eu estou dando ali uma dica, né? E de repente ele começa a sentir ou passar por aquilo, indução. Mas sempre deixar filho. Quando acontecer qualquer coisa, que você fique triste, que você fique chateado, que te deixe envergonhado, conta comigo. Fala para mim, eu não vou brigar com você. Então, a gente tem que antecipar problemas dessa forma. Tipo, me conta. É uma amizade, porque eu não vou brigar com você. Eu quero te ajudar, entendeu? Então, assim, ele vai perceber no radar dele que quando ele passar por alguma situação, você falou isso para ele. Então minha mãe agora é hora. Então, aí deixar esse ambiente aberto para a comunicação. Agora, tem pais, Débora, que são muito duros. Por quê? Porque a gente repete muito padrão. Né? Tem pais que foram criados num regime muito militar, muito assim, isso é bobeira. Sabe, minimizar o problema. Esses dias eu vi uma mãe comentando e ela falando assim, eu vou que na minha geração era uma geração mais dura, então eu era mais forte e agora eu quero que meu filho seja forte também e eu sou mais dura. Isso é bom ou é ruim? A gente tem que entender que as gerações mudaram. Mudam, né? Mudaram. A gente sabe que os nossos pais tiveram um tipo de criação. Eles tentaram melhorar na nossa criação e a gente está tentando ser melhor na criação dos nossos filhos. Então, hoje se fala mais de sentimento. Não quer dizer que tem mais problema hoje. Quer dizer que tem uma visão maior, uma abertura maior para esses problemas. Você acha que é mais informação? Que antigamente não tinha tanta informação? Uma abertura, porque a gente, assim, só doença física que tinha importância. Era mesmo. Né? Então, hoje, a gente entende mais. A gente entende que o emocional, ele é uma porta aberta para as doenças físicas. Então, se eu cuidar só do físico e deixar o emocional abalado, enfraquecido, então eu não vou ter saúde de verdade, sabe? Então, saúde é um conjunto. Então, eu acredito que é uma conscientização que a gente tem, sabe? A gente precisa achar o equilíbrio, o meio termo. Não é nem menosprezar o sofrimento e falar, olha, nem me fala se alguém te xingar na escola, você já revida, entendeu? Você não traz problema para casa porque você é forte. Então, quer dizer, eu não estou dando abertura para que meu filho tenha esse tipo. Então, assim, revidar, você ensinar a criança a revidar, só vai repetir um padrão de agressividade. Você não está ajudando. Aquela máxima de falar assim, olha, você não apanha na escola, não. Então não apanha na rua, não. Você bate também. Porque se você apanhar na rua, você chega e apanha em casa de novo, né? Tinha um tio que falava isso para os filhos dele. Pois é. Se apanhar na rua, vai apanhar mais ainda em casa. Então, assim,
Isso não é uma prática legal, sabe? Então, hoje, a gente precisa dar abertura para essa comunicação, principalmente para a gente prevenir essa doença. Para a gente erradicar o bullying, todo mundo tem que falar sobre esse assunto, sabe? O pai da pessoa, do menino que sofre, e o pai daquele que é o agressor, que faz o bullying, eles precisam entender que ambos precisam de orientação. Entende? Precisa de uma mudança. O que está acontecendo? E a escola meio que precisa mediar essa mudança. Toda essa estrutura, essa comunidade. Você falou em escola, você acha importante a escola estar fazendo palestras direto, estar falando sobre o assunto, está incluindo os pais? Porque antigamente a gente via que a escola excluía os pais, né? Era aqui o que eu faço e dá licença. E agora não, a gente está vendo um movimento da escola trazendo a família para dentro da escola também. Você acha importante? É muito importante. Assim como a gente estava falando da saúde física com a emocional, a escola e a família têm que andar juntas. Então é um trabalho, sabe, completo. É um trabalho de muitas mãos juntas, sabe? Mas eu acredito que a gente precisa também, assim, ter clareza, porque muitas vezes os pais não conversam com os filhos, não é porque eles não querem, é porque eles não sabem. Não sabem. Eles não aprenderam. Então, não sei. Às vezes, muitas vezes, Débora, hoje eu faço atendendo criança e adolescente, eu percebi que existia uma lacuna para os pais, que a gente precisa dar um suporte para os pais, para que essa criança e esse adolescente possa melhorar em tratamento, porque senão, se os pais não souberem fazer esse manejo em casa, souberem conversar, sabe, conectar com seu filho de verdade, ele não vai ter uma resposta legal no tratamento. É a questão do ciclo, né? Se a pessoa não souber quebrar o ciclo nela, não vai conseguir ajudar o filho, é isso? Exatamente. Então, a gente, como profissional de saúde também, como psicóloga, a gente precisa estar sempre junto com os pais. Sempre que eu atendo uma criança, um adolescente, eu falo, olha, a gente trabalhou isso hoje e eu queria que você reforçasse isso com ele. Que você falasse essa frase. Foi isso que, assim, sempre orientando, sabe? Para que realmente aquilo funcione na maior parte dos lugares. Olha, avisa para a escola que a gente está trabalhando isso, fala para eles o que a gente está reforçando. Entende? É um trabalho conjunto, né? Quais são as doenças emocionais que uma criança, ou um adolescente, ou um jovem que sofre bullying pode desenvolver? Principalmente as doenças relacionadas à autoestima, né? Insegurança, ansiedade, ser aquele adulto inseguro, sabe? Será que eu estou sendo aceito? Será que querer agradar demais as pessoas, importar muito com a opinião dos outros, isso é insegurança, sabe? Achar que está sempre menos que os outros, né? Então isso é baixa estima. E isso acaba gerando, lá na frente, gera a tão famosa depressão. A depressão, ela não é o começo de tudo. Ela é a consequência de muitos comportamentos que uma criança ou um adolescente começa a sentir. O isolamento social, de que as pessoas não valem a pena, de que é melhor ficar no meu quarto. Entende? Hoje nós temos uma geração que as pessoas chamam de geração de dentro do quarto, isolada, que se automutila muitas vezes porque não sabe lidar com as suas dores emocionais. Olha, eu vi um programa de televisão e todo mundo viu, por isso que eu vou falar, duas concorrentes que não conseguiram perder. A gente vê nitidamente que elas não conseguiram. Elas perderam e teve uma que começou a se bater. Eu sou horrível, eu sou horrível. Eu falei, gente, são adultas hoje, não sabem lidar com a frustração, não é? Isso é decorrência de um passado que não soube lidar com isso? Pois é, isso acontece e é o que eu digo, nós estamos numa sociedade de um monte de adultos cheio de diagnósticos, só que não sabe que tem. Às vezes ele vai tratar o filho, aí ele descobre que ele tem.
Meu filho tem isso, eu também sou assim. Eu também tenho isso. Então, tem um monte de adulto descobrindo seus diagnósticos através dos seus filhos. Por quê? Porque não foram tratados. Muitas vezes, né, como a gente não dava muita vazão para as emoções, achava que, não, vá para a igreja, ore mais, jejuma, isso é um ataque na sua mente. Ou é falta de Deus, né? Eu acho assim, a gente tem que separar as coisas, sabe? É importante a gente ter uma vida espiritual, isso ajuda no emocional, ajuda em todas as áreas da vida. Só que a gente também precisa tratar das nossas doenças físicas, das nossas doenças emocionais. Entende? Aí um pai que não aceita a frustração, ele não aceita o diretor da escola falar que o filho dele está fazendo bullying com os outros. Ele vai falar não, ele vai revidar. Ele não vai ser aquele pai que vai ter aquela postura de aceitação. Porque eu só consigo mudar alguma coisa quando eu tenho a humildade de aceitar que aquilo pode, ou pelo menos duvidar, aquilo pode estar acontecendo, sabe? Então, assim, e eu conheço muito, e tem muito essa demanda dos pais que não aceitam o mau comportamento do filho na escola, não aceita a suspensão, não aceita a advertência. E como lidar? Como que esse pai pode lidar da maneira certa com quem está fazendo? Porque a gente fala muito da criança que sofre o bullying, a gente sabe os caminhos, né? E com o pai que descobre que o filho está fazendo bullying, como que ele lida com isso? Pois é, Débora, eu acho assim, os pais, eles precisam de procurar uma orientação profissional. Sabe? Então, hoje, eu trabalho muito com isso. Eu acredito que todos os psicólogos que atendem criança e adolescente, eles precisam ter essa visão de dar essa abertura para orientar os pais. De como, eu não sei como lidar com isso. Então, aprende com um profissional. E a gente também não pode procurar qualquer profissional. Né? Eu tenho que ir num profissional que tenha a ver com os meus sistemas de valores, de princípios, porque senão você vai ouvir umas coisas nada a ver, né? Então, assim, a gente precisa de orientação. Então, essa orientação, em alguns momentos da vida, por exemplo, a escola, é importante que ela tenha um profissional ali para orientar os pais, mas se ela não tiver, que ela encaminhe, olha, encaminhe para o profissional para que você faça, vai lá. Ela consegue te orientar em relação a isso e é uma vez e você resolve o seu problema. Aí você começa a entender e saber como lidar com seu filho. E muitas vezes só isso daí já pode mudar a situação em casa e na escola. Olha só, entende? Se o pai e a mãe souber fazer esse manejo, sabe, junto com a escola, todos saem ganhando. Thelma, e me fala, como podemos promover uma cultura de respeito e empatia para prevenir o bullying? Eu acho que justamente isso, né? Todo mundo ter essa conscientização de que isso não acontece só na casa do vizinho. Né? Isso acontece com o filho do vizinho, com o filho da colega, com uma situação distante. Isso pode acontecer em todas as casas. Né? Às vezes a pessoa agride porque ela está com sofrimento e ela não sabe onde colocar aquilo. Né? Por que eu quero chamar tanta atenção? Então, assim, procurar ajuda, ter mais abertura com os profissionais da psicologia, né? Eles vêm para dar orientação, para ajudar. Então, eu não sei se meu filho está com um colesterol alto, que pode acontecer com criança, eu não vou tratar ele sozinha. Mas por que se ele estiver sofrendo bullying, se ele estiver tendo um sofrimento emocional, fica só dentro do quarto, por que eu não sei lidar com isso? Eu não aprendi. Então, da mesma forma que a gente procura um médico para aprender a lidar com o problema físico do filho, a gente precisa procurar um psicólogo para aprender a lidar com os sentimentos, aprender como falar, como conduzir essas situações. E assim, a situação não cresce. Não cresce, não vira aquela bola de neve, né? Exatamente, que vai virar o que lá na frente? Crise de ansiedade, crise de pânico, crise de depressão, problema de sociabilidade, baixo rendimento escolar, aquela luta para poder ir para a escola, entendeu? Então, assim, se eu quero evitar que isso aconteça, eu pego aquele problema que começou a acontecer
e já age em cima dele, entendeu? Ser mais proativo em relação a isso. E perceber mais as crianças, né? Porque eu vejo que hoje em dia a gente, pelo tempo mesmo, né? Trabalha muito, o tempo é muito corrido, às vezes a gente terceiriza, né? Verdade. E deixa a criança pro telefone, né? Porque a criança fica o tempo inteiro lá e acaba que você não percebe os sinais, né? Do que está acontecendo. Outra coisa importante, se a criança tem o telefone ou se ela tem acesso ao telefone, é importante você fazer uma busca, né? Você saber o que seu filho está acessando, né? Porque a criança e o adolescente, ele não tem maturidade, eles são altamente influenciáveis. Então, às vezes a pessoa acha que, fulano está tendo muitos seguidores ou está fazendo sucesso porque ele tem esse tipo de comportamento, eles começam a imitar. Tem muito esse crivo assim, sabe? Às vezes eu não vou pensar duas vezes, eu não sou tão intencional como eu devo ser como um adulto, entende? Entendi. Então, a gente vê muito hoje em dia as crianças também muito nervosas. Você já reparou? Que não aceitam o não e ficam nervosos demais e não conseguem aceitar uma direção de um adulto. Isso tem a ver com bullying? Isso tem a ver com falta do pai ser mais firme? O que isso tem? Pois é, aí quando você fala assim, a gente está muitas vezes terceirizando, porque todo mundo está trabalhando e aí os pais estão com sentimento de culpa. E quando eu tenho sentimento de culpa, eu não vou chegar em casa e vou dar limite para o meu filho. Eu já ouvi de muitas mães, nossa, vou chegar em casa e ainda vou brigar com ele? É a única hora que eu vejo, aí a escola reclamou de um comportamento, ainda vou corrigir. É outra coisa que eu ia falar com você. Como é que a gente faz? O menino fez o bullying, eu corrijo? Ou eu vou procurar saber se aconteceu alguma coisa com ele? O que eu faço? O que a pessoa faz? Entendeu? Começa a conversar. Filho, o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo disso. Sabe que na Bíblia fala, eu pego muito a Bíblia e falo até isso no meu consultório. A verdade liberta. A gente precisa conversar. Porque a gente não tem aquela conversa assim, inconsciente. Dentro de casa, pelo olhar, você sabe se alguém está com raiva, se alguém está irritado. Só que, às vezes, a falta de habilidade na comunicação ela é tão grande que as pessoas preferem não conversar. Eu nem vou mexer com ele, que eu já vi que ele está com raiva hoje. Não dá e marido e mulher faz muito isso. Faz, né? Tipo assim, bateu a porta de um jeito. Eu nem vou lá saber o que é. Nem vou perguntar como foi mim. O dia. Aí você não conversa, ou seja, os pais com falta de habilidade, um com o outro, os filhos vão ter habilidade de comunicação como? Se os pais entre si não sabem conversar, um emburra para um lado, outro emburra para o outro, deixa passar. Só que muitas vezes a pessoa quer que você pergunte. Ela fica com mais raiva ainda de você notar que ela está irritada e você não falar nada. Tipo, não se importa comigo. Então sempre é melhor a gente conversar. Só que conversar dá abertura para a comunicação. Você não vai conversar realmente na hora do choro, na hora da birra, na hora da briga. Nessa hora você não vai conversar. Mas você vai falar, filho, eu não gostei desse comportamento. Vamos supor, jogou alguma coisa no chão, fez bagunça, chorou, teve um comportamento inadequado. Filho, mas está dando birra. Como é que eu vou educar um menino, orientar um menino que está dando birra? Filho, você está muito nervoso, mas não gostei do seu comportamento. E daqui a pouco você vai se acalmar e a gente vai falar sobre isso. Entende? E aí você tem que falar. Você não pode deixar as coisas irem passando. Por quê? Porque a falta de habilidade para lidar com as frustrações na criança vem do adulto. Por que eu não quero conversar com você se você está irritada? Eu só converso com você se você estiver alegre. Entendeu? Entendi. Então é uma dificuldade, eu não quero me frustrar. Entende? Entendi. Então quer dizer, gente, a frustração, a tristeza, a irritabilidade, a ansiedade, ela faz parte da vida. Assim como a alegria.
Entendeu? Mas a gente tem, nossa, fulano tá toda animadinha, é mais fácil. Isso volta também a questão da gente estar falando sobre as gerações, né? Porque a geração passada, a minha geração, a gente tinha sempre a noção da consequência. Você fez, você vai ter uma consequência, né? Hoje em dia parece que os pais ficam meio culpados em passar para as crianças que vai ter uma consequência. É por isso que a gente precisa mudar isso, né? Se foi assim até agora, nunca é tarde para mudar, sabe? Porque tudo na vida tem consequências. Se você não prepara seu filho dentro de casa para as consequências dos comportamentos, se a escola também é uma escola muito permissiva, entende? Eu não vou me dar bem no mercado de trabalho. Não, porque o mercado eu não vou saber não perdoa, me relacionar, né, com as É. pessoas lá fora, porque eu sou super mimado. Então, eu super mimado, e aí a geração do filho único, isso atrapalha muito, né? Porque o filho único, só tenho ele. É só ele, é tudo para ele. Então, a gente precisa entender e aprender. Não estou falando que você tem que ter mais de um filho. Mas, se você tem filho único, você precisa de uma orientação como criar o meu filho único sem ele ser super mimado. Sem ele ser uma criança indefesa. Porque o super mimado, ele é indefeso. Ele não adquire nenhuma força emocional. Por isso que ele acaba sendo essa pessoa que não é muito legal com os outros, sabe? E a gente vê uma geração que não sabe ouvir não, né? E por isso tem muitas tragédias por aí também, E aí, né? Débora, eu vou te falar. A criança, ela precisa de limite. A criança precisa de rotina, o adolescente também. Às vezes eu ouço pai de adolescente de 15 anos que fala assim para mim, ele não quer ir para a escola, eu não vou insistir não. Ele não quer ir para a igreja, ele não quer ir na terapia, não adianta. Eu falo, sabe? Que é uma questão assim, não é querer. Tem certas coisas que não são negociáveis, sabe? né? Não são negociáveis. Olha, você vai, porque aqui o adulto sou eu, então você não é maior de idade. Eu entendo que você não sabe que você precisa, mas eu fui orientada a te levar e você vai. Então, no início, um adolescente, ele pode até ser mais, assim, ríspido. Mas na hora que ele chega e que ele percebe que você deu aquela atenção e que levou ele para uma ajuda, ele depois vai te agradecer, sabe? É engraçado que eu passei quase 20 anos só atendendo adultos. E atendendo adulto com tanto problema que veio da infância e não foi corrigido naquela hora, que eu comecei a atender criança e adolescente. Porque eu entendi que é nessa fase que a gente pode atuar melhor e prevenir um sofrimento na vida adulta. Então, você acha que agora nós temos mais consciência de que a gente tem que procurar ajuda desde cedo? Quanto antes começou a surgir problema, e eu vou dizer, é bom a gente desmistificar que a gente não vai levar o nosso filho no psicólogo uma vez. Nós vamos levar em várias etapas. Entrou na adolescência, uma criança, é uma criança que está com comportamento ruim na escola. Ou ele sofre o bullying, ou ele é o agressor do bullying, o autor do bullying. Então, eu vou levar ele nesse momento. Aí, como é criança, é como se fosse aquela massa moldável. É muito mais fácil lidar com a criança. Então, ali em algumas sessões, você consegue orientar aquela criança, ganhar aquela criança e ela muda de comportamento. Aí ela passa uma fase boa. Aí, de repente, ela vai entrar na adolescência. Ela tem outros conflitos, um excesso de hormônio, não saber lidar com essa transição, entende? Aí você nota de novo um declínio na escola, nas notas, entendeu? Um problema de comportamento, de novo, social, não quer ir para lugar nenhum, sabe? Começa a ficar irritada, agressivo. Vou no psicólogo de novo. Então, assim, começou o problema, você vai. Aí você vai para mais um ciclo. Entende? Porque é uma outra época. Depois ali, na hora de que vai chegando perto do Enem... Tem que fazer de novo. Ali você tem que levar para uma orientação profissional. Por quê?
Tem pesquisas que dizem que mais de 80% dos adultos são frustrados porque escolheram a profissão errada. Com certeza. E por que eu escolho a profissão errada? Porque eu escolho num momento que eu não tenho maturidade nenhuma. Eu falo, é muito novo, eles fazem com 16 anos, é muita loteria, entende? Então ele fica comparando, ele escolhe o curso do outro, ele faz o que os outros falam para ele fazer, mas lá na frente isso vai ter uma consequência desastrosa, entende? Então eu preciso nesse momento trabalhar a autoestima do adolescente muito, para que ele faça as escolhas dele, para que ele acredite nele, porque se ele quiser um curso difícil, ele entenda que ele não vai, pode ser que demore mais, mas que eu não abro mão dos meus sonhos. Ah, seu amigo passou, ok, e ele passou no que ele quis? Se não, é uma coisa da vida dele, entende? Você quer um curso mais difícil, filho, então vamos, eu estou aqui com você, continua, persiste. Você é novo, você é jovem, né? Porque tem aquela febre, todo mundo tem que passar na mesma época, e não é assim. E é uma judiação, né? Porque tem cursos que são mais concorridos do que outros, né? E aí fica se comparando com o colega do cursinho, do Enem, do terceiro ano. Não, eu escuto assim, a pressão do adolescente, às vezes. Eu atendo várias fases, eles falam assim, no terceiro, o meu objetivo é não fazer cursinho. Mas, gente, é natural. Mas, não, tudo bem você não querer fazer cursinho, mas você vai abrir mão dos seus sonhos? O que é mais importante? Então, eu sempre... são essas 3 fases que eu acho muito decisivas para você, quando for um adulto, para você se tornar um adulto bem-sucedido. Bem-sucedido do ponto de vista emocional e físico. Se você passar na infância, de repente, tem criança que não dá problema. Mas se deu, você corrigiu. Vai para frente. Começou a entrar na adolescência, outro problema, corrigiu ali. Não vai demorar, entendeu? Vai ser uma coisa muito pontual, rápida. Lá na adolescência, no ensino médio, eu entendi, eu reforcei a autoestima e aí meu filho, nossa, eu estou segura, meu filho realmente vai fazer uma escolha daquilo que ele quer. Isso mesmo. Né? Não pela pressão da família, porque eu acho que a gente pode indicar as coisas, falar, olha, é mais fácil, está tudo pronto para você aqui. Eu já passei por esse caminho, é só você trilhar junto. Exatamente, mas assim, você quer? Né? Agora, se você tiver, ou você quer descobrir realmente o que qual é o seu propósito na vida? Entende? Dar essa abertura e nesse momento oferecer ajuda profissional novamente. Porque a escola, ela não consegue fazer tudo isso. É muita demanda, né? Ela não consegue. Então, dessa forma, você corrigiu ali essas 3 fases. Muito raro essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem vai ter um transtorno de ansiedade ou de depressão lá na frente. Ou de bipolaridade, entende? Então, assim, o transtorno, ele vai acontecer lá na frente, mas os sintomas, eles podem vir desde a infância, entende? Entendi. Quando eu trato os sintomas, eu ainda não tenho a doença, eu evito que essa doença, ela chegue com tudo, e aí é muito desastroso, e mais é muito difícil, de tratar, aí você tem que tratar não só com terapia, mas com remédios também. Thelma, nosso tempo já deu. É tão bom quando você vem, nosso papo flui tão bom, né? Pois é. Ó, muito obrigada pela sua presença, foi muito esclarecedor e eu vou contar com você mais uma vez aqui, viu? Pode deixar, Débora. Gente, pode contar comigo, é um prazer. Eu gosto muito de dar esse tipo de orientação para ajudar as famílias a lidarem melhor com as crianças e adolescentes, que é o nosso futuro, né? Isso aí. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.